Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Dando continuidade aqui ao nosso estudo Entendendo a Obsessão, nós estamos falando sobre domínio eventual, nos processos obsessivos por hipnose, domínio eventual. Então nós estamos falando que nas hipnoses marcadas por esse tipo de comando mental passageiro, as perturbações resultantes não chegam a minar ou comprometer as resistências psíquicas, possibilitando ampla reversão do quadro obsessivo. Nós estudamos isso no nosso programa anterior, né? Agora, tal ocorrência pode significar apenas um momento mais agudo de uma influenciação telepática que já venha se desenvolvendo ou simplesmente um evento isolado. Olha só, às vezes a pessoa está num processo obsessivo já há algum tempo, mas é uma coisa eventual. Aí ela não percebe, ela acha que está tudo bem, às vezes ela está mal-humorada hoje, depois melhora aquele mau humor, né? Às vezes ela está meio tensa, meio ansiosa, ansioso, e depois melhora e vai passando. Só que isso é uma obsessão eventual. Porque ela altera o humor, altera o comportamento. Tem dias que está bem, tem dias que não está. Tem dia que está para o pé, tem dia que está para a cabeça. Não é assim que se fala? Ou seja, eu não tenho uma continuidade, uma estrutura psicológica ou psíquica que me tranquilize nas minhas ações. Tem pessoas que acordam super mal-humoradas. Muitas vezes isso são espíritos que são nossos inimigos, que aproveitaram a nossa saída do corpo durante o sono físico e colocaram um monte de minhocas na nossa cabeça. Aí falaram assim, você vai morrer de acidente amanhã, você vai ter uma decepção muito grande, você vai ter isso. E a gente volta para o corpo com essas informações. Pode ser que eu não decodifique exatamente como me foi passado, mas eu tenho a sensação do perigo, que vai acontecer alguma coisa. Aí naquele dia, eu não faço nada direito. Eu já acordo aborrecido, falando que vou morrer. Tem pessoas que têm essa paranoia que vai morrer. Claro que nós vamos desencarnar, minha gente. Evidentemente que vamos. Não tenhamos essa ilusão de que vamos viver 100, 200 anos. Isso aí é bobagem. A gente tem que fazer esse trâmite do espiritual para o físico e do físico para o espiritual. Só assim a gente vai crescer. Por exemplo, a Terra, hoje, ela possui, através das pesquisas e das revelações, ela possui um conhecimento muito grande, muito. Os nossos compêndios, as nossas bibliotecas, as nossas academias e instituições de ensino religioso estão cheios de informações que nós precisamos. Aí acontece duas coisas. Primeiro, que pouca gente quer saber. A pessoa quer, se ele vai numa instituição religiosa, ele quer o milagre da cura, o milagre de comprar um apartamento, o milagre de casar, ele quer o milagre de receber uma herança, ele quer isso. Dificilmente ele quer chegar lá e falar assim, como é que funciona a lei de Deus? Que eu quero seguir a lei de Deus. Dificilmente a pessoa faz isso. Esses são raros, né? Você pode observar em todo segmento religioso, até no espiritismo. Isso não tem assim ainda aquela coisa de assim, nossa, essa religião ou essa fundamentação filosófica religiosa, ela já mostra isso, as pessoas já estão ali. É muito raro você encontrar uma pessoa que ela está disposta mesmo a crescer espiritualmente, sabe? Abandonar as falácias daqui, as narrativas terrenas. Então nós temos esse tipo de problema, né? As pessoas realmente não querem, elas não sabem o que é o poder do conhecimento. No dia que elas souberem disso, né? Você vê o fluido cósmico universal, que é uma criação de Deus, né? Para que a matéria seja construída. Então quem que constrói a matéria a partir do fluido cósmico universal? Espíritos poderosos, muito poderosos, que vão lá, né, e constroem a matéria, constroem uma galáxia ou alguma coisa assim, porque eles têm muito poder. Por que eles têm poder? Porque eles têm o conhecimento.
Então vai o Guaraci lá, por exemplo, lá no Lago do Fluido Cósmico Universal. Vamos botar uma coisa bem simples para a gente entender. Chegando lá, eu não sei como é que eu manipulo aquilo. Aí você pode criar várias partículas ali a partir do fluido cósmico universal. Mas qual a partícula que eu vou criar? Partículas de fótons, partículas que vão gerar átomos, prótons, nêutrons, elétrons. O que eu vou fazer? Eu não sei. Como é que eu manipulo para criar um fóton, para criar um próton, para criar um elétron, para criar um nêutron? Como é que eu manipulo isso? Só o conhecimento me dará esse poder. Então as pessoas não entendem isso, que é preciso ter o conhecimento para ter o poder. Sabe? A outra coisa que a gente pensa muito seriamente é que eu vou morrer, vou acabar, né? Eu posso fazer tudo que eu quiser da minha vida, eu não preciso saber nada disso, isso aí é muito chato, e eu vou morrer mesmo, né? Um dia eu vou morrer, não vou ficar para titi, nem para vovó, nem para nada, e vou morrer. Aí pronto. Então aqui nós temos que ter o conhecimento. Agora eu já nem estou falando mais de espiritismo, não estou falando de ciências filosóficas, nem de ciências aplicadas, nada disso. Não estou falando nada de religião, nada disso. Estou falando de uma lei que foi estabelecida no século XVI, XVII, pelo Newton, Isaac Newton, um grande cientista, né? Que na verdade ele era muito ligado a Deus, né? Não sei se vocês sabem disso. E aí o Newton dizia assim: toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Olha, então, se eu faço o bem volta para mim. Se eu faço o mal volta para mim. Então, o que é uma obsessão? É quando eu vivo nesse trâmite do mal. Então, eu tenho um problema, eu não corrijo o meu problema. Eu sou mal-humorado ou mal-humorada e não cuido disso. Sabe, eu vivo daquele jeito. E no dia que eu acordo, assim, nossa, nem cheguem perto de mim. Que eu estou com as garras todas afiadas. Isso é processo obsessivo, sabe, gente? Tomemos cuidado, né? Tem agora uma coisa muito interessante chamada domínio sistemático, sabe? O que é o domínio sistemático? É um processo hipnótico a envolver operações que vão desde a sugestão até a manipulação de recursos magnéticos. Surge, às vezes, como instrumento dos mais perigosos quando comandado por inteligências dedicadas ao mal, possibilitando até o pleno domínio de mentes moralmente despreparadas por períodos que podem mesmo ser bem longos. Aí está, né? A pessoa fica dominada sistematicamente por um período que pode ser curto ou longo. E aí ele passa a ser instrumento das trevas. Sabe aquelas pessoas que tentam prejudicar os outros? Lá no trabalho, por exemplo, ele está sempre criando uma situação para puxar o tapete de alguém. Ele está sempre arrumando uma fofoca, sempre arrumando uma situação tal. Às vezes, eu conheço casos de um profissional fazendo um rascunho do trabalho que ele estava elaborando, que foi pedido pela direção, né? Ele fez um rascunho, quer dizer, é um pré-trabalho. E a pessoa maldosa foi lá e pegou o rascunho e levou para a direção. Olha o que ele está fazendo. Na verdade era só um rascunho. A pessoa só estava buscando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, sabe? Pessoas que fazem desse jeito. Pessoas maldosas mesmo, sabe? Que se sentem vítimas. Então agora eu vou vingar você. Ah, minha gente, isso aí dá um problema. Porque a vida é assim. Cada segundo que a gente passa, ele não volta mais, né? Então, cada segundo é uma proposta que eu faço minha para comigo e para com o mundo. Então, se eu não cuido das minhas propostas, eu posso estar envolvido num contínuo de erro e de maldade. Precisamos pensar muito sério nisso, né? Então, são os casos de hipnose que podem qualificar como de domínio sistemático, marcados pela gravidade dos efeitos e pelas acentuadas dificuldades de reversão. Às vezes a pessoa no meu trabalho, ou na instituição religiosa que eu frequento, ou onde eu estiver, ele sobressai, claro, ele estuda, ou ela estuda. São pessoas dedicadas, sabe? Que trocam muitas diversões aí funestas para o conhecimento, para a busca do conhecimento. E aí ele sobressai, não tem dúvida que ele vai sobressair.
ou ela vai sobressair num ambiente qualquer. E aí tem aquele que, ou aquela que, sabe, não está afim disso, aí começa a criar empecilhos. Como diz o Drummond, pedras no caminho. E aí fica essa coisa. No caminho tem uma pedra. Só que os que conhecem sabem desviar da pedra. E vão embora. E os que não conhecem ficam ali pelejando com a pedra. Brigando com a pedra, porque a pedra não cumpriu com a função dela de impedir o caminho do outro. Olha, meu irmão, minha irmã, o tempo é como Jesus dizia, né? O tempo é um talismã divino. É uma preciosidade superior. Como é que eu estou usando o meu tempo? Né? Como é que eu acordo pela manhã? O que eu pretendo fazer do meu tempo? Né? Utilizá-lo de qual maneira? Né? Nesse quadro, né, de domínio sistemático, impõe-se aceitar que a severidade das consequências é determinada pela continuidade e intensidade da ação obsessiva. Então eu vou tendo aquela continuidade da ação obsessiva. Isso é terrível. Porque eu estarei sempre caminhando sob a pressão, né? A guande do mal em mim. Imagina que coisa difícil que é isso. E tem muita gente assim, que vão para os médicos, né, vão para os hospitais, e não tem nada, fisicamente não tem nada. O problema é psicológico. Aí vão para o psicólogo ou psicóloga, tomara a Deus que ele encontre um espírita que entenda essas coisas de obsessão. Porque senão também vai falar um monte de coisa lá que, infelizmente, se a psicologia, vou dizer para vocês, se a psicologia e a psiquiatria não abraçarem as informações espíritas, elas tendem a acabar. Com todo carinho por Freud, né? Todo carinho por Lacan, por Jung, né? Por esses grandes, né, que lutaram por isso, para trazer isso para o mundo, para o conhecimento das pessoas. Mas se a psicologia e a psiquiatria insistirem nessa questão de que o espírito nasce, ele é criado, ele é concebido na barriga da mãe, o espírito, não estou falando do corpo físico não, o espírito é concebido ali, e todos os traumas que ele recebe é trauma de infância, ele vai ter problemas. Então nós temos que pensar nisso. Você que é psicólogo, psiquiatra, pensa nisso, comece a levar, tenha coragem de levar para as revistas científicas essas informações. Parar com esse negócio de sentimento, pensamento, consciência, secreção do cérebro. Isso é muito infantil. Desculpe quem fala assim, mas ocupam cátedras e não estão entendendo a realidade da vida. Não fazem uma curva da lógica. Não fazem. Fica sempre aquela linha reta, não fazem um avanço. Tá? Então, respeitada sempre a lei de merecimento de causalidade espiritual, né? Então, se você merece um amparo, você tem. Mas é preciso merecer. Dirigida à construção de ideias fixas na mente do obsidiado, ou seja, a cristalização do pensamento do paciente em torno de certas imagens ou ideias. Eles fazem muito isso, os obsessores. Eles colocam uma imagem na cabeça da pessoa. Agora, os alunos, tem muitos alunos, claro que sempre tem exceções. Eles chegam na sala de aula, gente, não estão precisando mais de fone de ouvido, não. Eles já entram no ritmo de uma música que está na cabeça deles. E ficam ali sentados na carteira, naquele embalo da música, fazendo gestuais, né, de danças relacionadas à música. Olha que sério que é isso. Isso é obsessão. Obsessão brava. Tá vendo? Isso nós temos que tomar cuidado, né? Então isso pode levá-la a uma gradativa e delicada obliteração das vias psíquicas, ou seja, ele passa a não ter um trâmite comum das reações psíquicas dos ambientes que ele vive, né? Então, e também no campo das percepções, das expressões, né? E aí dificulta as disfunções dos centros coronários e cerebral, que são 2 chakras que recebem as energias para fazer com que o corpo seja dinâmico. Isso, minha gente, é muito sério. Nós temos que pensar muito seriamente sobre isso. Então, por isso nós estamos fazendo esse estudo aqui.
nós estamos baseando no livro Perispírito dos Almino Zimmermann. Se você puder ter esse livro, vai ser muito bom para você. Perispírito dos Almino Zimmermann. E você vai ver lá o estudo sobre, no capítulo 14, né? Perispírito e obsessão. O meu abraço para você. Fica com Deus. Até o nosso próximo estudo.